resolvi gravar isso pra vocês entenderem o que tá acontecendo, mas também pra ficar como um alerta, não pra fazer um terror do tipo, tirem as suas próteses, nunca mais coloquem prótese de silicone, mas pra vocês fazerem acompanhamento, fazer ultrassom, qualquer coisa anormal que aconteça, contratura, inchou o peito do nada, sem vocês, né, terem passado por nada diferente, procure um médico. Mas é isso, ainda tenho uma fase pela frente, né, da cirurgia, da recuperação, que eu tenho certeza que não vai ser uma recuperação tão fácil. Logo, logo eu consiga fazer essa cirurgia e consiga me curar. Imagine um aumento repentino numa das mamas, anos depois em que você colocou uma prótese de silicone. Olha, esse caso levou uma influenciadora digital a procurar atendimento médico. Qual era a suspeita inicial ali? Uma ruptura do implante, o medo de toda mulher, algo relativamente comum, né? Mas os exames mostraram outra situação. Era um acúmulo de líquido ao redor da prótese, chamado de seroma tardio. Houve uma investigação que revelou um tipo raro de linfoma associado a implantes mamários. Sabia disso? Esse caso reacende o debate sobre riscos, sinais de alerta, a importância do acompanhamento médico para quem tem prótese de silicone. Para entender melhor o que esse tipo de linfoma pode fazer, quando ele pode surgir, quais são os sinais de atenção e como as mulheres devem se cuidar, eu converso hoje com a doutora Roberta Miziara, que é mastologista do Hospital Moriá. Bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. Doutora, vamos começar por esse caso que veio a público, quando uma mulher com prótese, percebe esse aumento repentino da mama, como aconteceu nesse episódio. Quais são as hipóteses mais comuns? Por que esse tipo de sinal nunca deve ser ignorado, hein? O aumento súbito do volume da mama nunca é um achado normal, então a gente nunca pode ignorar. As causas mais comuns que quando a gente pensa em seroma tardio, ou uma infecção, ruptura da prótese, ou mais raramente as doenças que são associadas à cápsula que envolve a prótese. Mas, independente de qual for a causa, a gente precisa sempre investigar, sempre tem que ter uma investigação médica. Boa. Agora, doutora, nesse caso específico, o implante estava intacto, Não havia líquido ao redor da prótese. Então, o que é esse seroma tardio? Por que ele acende esse sinal de alerta tantos anos depois de uma cirurgia? O seroma tardio, ele é o acúmulo de líquido ao redor da prótese, com o implante intacto, exatamente assim. E ele surge normalmente anos depois da cirurgia. Então, diferente do seroma do pós-operatório, ele acende esse alerta para a gente que pode estar associado a processos inflamatórios crônicos da cápsula ou as situações mais raras ao linfoma anaplásico de grandes células. Por isso que todo seroma tardio precisa ser investigado. Agora, o diagnóstico parece que ali veio como BIA-ALCL. Depois explica isso pra gente, um nome que assusta muita gente. Para que a gente possa entender, que doença é essa e por que ela não é considerada um câncer de mama, apesar de surgir na região da mama? Sim, na verdade, essa sigla significa o linfoma anaplásico de grandes células associado aos implantes mamários. Mas apesar dele estar ali na região da mama, ele não é um câncer de mama, ele é um linfoma. O que é um linfoma? Um câncer do sistema linfático, que é as células de defesa do nosso corpo. E ele se desenvolve a partir da cápsula fibrosa que está ali formada em volta da prótese, ao redor da prótese. Ótimo. E por que essa diferença que a senhora acabou de explicar é tão importante para o tratamento e para o prognóstico? Isso é muito importante porque normalmente quando a gente tem só o envolvimento da cápsula da prótese ali naquela região que é onde ele surge, a cirurgia consegue resolver a grande maioria dos casos. Então, a chance de cura é acima de 90%. Então, quando a gente não tem invasão de outros tecidos, que é a grande maioria, felizmente, a chance de cura, o prognóstico da doença é excelente. Puxa, que bom, hein? Agora, falando em frequência, doutora, ele é descrito como um câncer raro, O quão raro ele é e, de fato, e em que período após a colocação da prótese ele costuma aparecer com mais frequência? Sim, o linfoma anaplásico ele é uma doença bem rara. Então, a maioria das pacientes, elas nunca vão ter nenhum problema. Normalmente, ele acontece depois de 7 a 10 anos da colocação da prótese. E a incidência varia, principalmente dependendo do tipo de prótese. Então, em próteses texturizadas, que é o que a gente tem a maior associação, a incidência é de 1 a cada 30 mil mulheres. E, doutora Roberta, existe uma relação maior com algum tipo específico de implante? Porque a gente sabe que existem as próteses texturizadas, O que a ciência já conseguiu esclarecer até agora sobre fatores de risco? Então, o que a gente tem de evidência científica atual mostra que a associação mais clara é isso mesmo, com próteses de superfícies texturizadas.
Então, as próteses lisas também podem acontecer, mas são bem mais raras, o risco absoluto é bem baixo. Então, a gente tem uma associação principalmente com próteses texturizadas, que são próteses que a gente usava mais antigamente, não é o que a gente usa normalmente hoje. A doutora Roberta Miziara está tirando as nossas dúvidas hoje no JR 15 Minutos. Ela é mastologista do Hospital Moriá. E do ponto de vista do organismo, hein, doutora? Como é que uma prótese pode, ao longo, assim, dos anos, desencadear um processo inflamatório que é crônico, né, e que pode ser capaz de levar ao surgimento desse linfoma? Exatamente. Então, a hipótese mais aceita é que essa textura do implante, essas próteses texturizadas, elas podem, ao longo dos anos, favorecer um processo inflamatório crônico persistente ali naquela região da cápsula. Então, em um número muito pequeno de mulheres, esse estímulo inflamatório contínuo pode levar a algumas alterações celulares que vão desenvolver o linfoma. Acho que vale a gente falar também para as mulheres agora sobre sintomas, né? Sinais. O que elas devem reparar em relação ao implante mamário, a ponto de procurar um médico imediatamente? Então, os principais sinais que a gente sempre alerta as pacientes é o aumento súbito de uma das mamas. Então, teve esse aumento súbito de uma das mamas, uma assimetria mamária, então a mama diferente da outra, o endurecimento ou uma alteração da consistência da mama, uma dor, desconforto, aquela sensação de peso ou presença de algum nódulo na mama. Esses são sinais que precisam ser investigados. Não, claro que não significa, né, automaticamente que é o linfoma, algum tipo de câncer, mas a gente precisa investigar. E nessa investigação, o que vocês levam em conta? Como é que ela é feita? Quais são os exames aí fundamentais para a gente chegar a um diagnóstico que não cause alarde, pânico e que seja seguro, né? Sim, a investigação ela sempre vai começar com os exames de imagem, então principalmente ultrassom, mamografia, muitas vezes a ressonância. Então, quando a gente identifica esse líquido ao redor da prótese, principalmente pensando em seroma tardio, a gente precisa puncionar, tirar aquele líquido e enviar para uma análise. Então, a gente faz uma análise específica, que é citológica e imunistoquímica, que a gente chama, principalmente pensando no linfoma. Então, e esse cuidado ele é primordial para o diagnóstico, então, porque a gente precisa pensar no diagnóstico para conseguir diagnosticar. É o que todo mundo precisa, né? De um diagnóstico precoce e seguro, como aconteceu com essa influenciadora. E nesses casos, qual costuma ser o tratamento indicado? Quais são as chances de cura? A senhora falou que são muito boas, né? Sim, normalmente, né, que bom, a maioria dos casos a gente consegue diagnosticar no início. Então, normalmente, quando a gente faz o diagnóstico, ele está restrito à cápsula. Então, a doença está restrita à cápsula e o tratamento é retirada completa da prótese e da cápsula. Então, a maioria das vezes, a cirurgia é o tratamento. Se tiver invasão de algum outro tecido, isso precisa ser individualizado, aí a gente pode precisar de quimioterapia ou imunoterapia. Mas a cirurgia, na grande maioria, é o que vai resolver. E existem casos mais raros em que a doença não está restrita à cápsula do implante? Nesse caso, o tratamento muda? Ainda assim, a gente está falando de uma doença com bom prognóstico ou também isso muda? Isso muda. Se existe, então, invasão dos outros tecidos, então, de linfonodo, acometimento de outros tecidos, muitas vezes a gente precisa, então, incluir a quimioterapia ou imunoterapia. Então, o prognóstico ele vai depender da extensão da doença. Então, aí, por isso que a gente sempre frisa, né, e pensa no diagnóstico precoce. Doutora, eu acho que é importante a gente falar também um pouquinho sobre próteses não regulamentadas. A gente tem uma invasão de produtos, né, de diferentes países, nem sempre com a certificação correta. Como é que é essa luta? Como é que a senhora acompanha isso clinicamente no consultório? A senhora deve ser procurada, às vezes, por pacientes que já fizeram a cirurgia e somente agora é que colocaram a mão na consciência e, às vezes, até se arrependem. O que a mulher precisava saber antes de fazer a inclusão da prótese? Sim, a gente vê, ainda bem que hoje em dia isso está menos frequente, então a gente precisa sempre pensar que a gente precisa fazer com uma pessoa de confiança, as próteses todas regulamentadas e fazer o acompanhamento médico regular. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando a prótese e a paciente nunca mais procura um especialista. Então, sempre pensar que pacientes com próteses, a gente precisa fazer o acompanhamento médico regular. E a senhora está falando de um acompanhamento de quanto em quanto tempo? O que é recomendado? Qual é a rotina adequada? A rotina adequada para esses pacientes é um segmento anual. Nós estamos vendo mais implantes ou explantes hoje em dia, doutora, depois de tudo isso? A gente ainda vê mais implantes, mas o número de explantes aumentou bastante. Então, a gente tem que pensar que essas próteses que a gente utiliza hoje, elas são mais seguras. Então, a gente sabe que a gente utiliza mais as próteses lisas, então a gente tem uma incidência menor. Então, a gente também não pode, né, causar o pânico, mas a gente precisa ter a responsabilidade de pensar
que essas pacientes precisam ter esse segmento. Então, pacientes que colocaram prótese há 10, 15 anos atrás, precisam sempre estar nesse acompanhamento. É isso que precisa ser feito para que a segurança e o sossego sejam permanentes, né, doutora? Eu quero agradecer demais a sua participação, doutora Roberta Miziara, mastologista do Hospital Moriá, e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem está lhe ouvindo. Eu que agradeço a participação. A nossa mensagem é sempre pacientes fazerem um acompanhamento. Então, muitas vezes, a gente acaba nos colocando em segundo plano. Então, a gente sempre seguir acompanhamento anual com ginecologista, mastologista. Então, todos os pacientes, principalmente quem tem prótese ou não tem prótese, a gente fazer essa rotina, não esquecer de uma vez por ano a gente ter esse cuidado. Foi um prazer, doutora. Até a próxima. Essa foi a edição 1351 do podcast JR 15 Minutos. Você pode aprofundar-se ainda mais nesse tema. Vale acompanhar uma série especial de reportagens aqui no Jornal da Record. Entra no portal r7.com. Você vai ver ali na área de saúde, a gente já falou bastante sobre esse assunto. Olha, você também encontra o JR 15 Minutos no seu tocador de podcasts predileto. Esse episódio teve produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora pra próxima.